Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 17. Vamos começar lendo, do 11 a seguir, que vai falar assim. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele os vendo, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que Jesus, passando ali, por aquela aldeia, saíram 10 homens leprosos, ao seu encontro. E ali eles clamavam ao Senhor para que o Senhor, tivesse misericórdia deles. E Jesus os vendo, Jesus só liberou uma palavra ali sobre a vida deles. Vai e mostre, ao sacerdote. Mas a palavra do Senhor vai falar que eles indo, um deles percebeu, que já estava curado. E quando ele percebeu que ele estava curado, ele não continuou a sua trajetória, Mas ele voltou para agradecer ao Senhor, porque ele viu que ele já estava curado. Mas a palavra do Senhor vai falar que nem todos voltaram e todos estavam curados, porque Jesus mesmo foi quem, afirmou aqui, Não eram 9 ou não eram 10, cadê os outros 9, Que só voltou um para dar glória a Deus. Então, irmãos, quando Jesus, ele afirma, que cadê os outros 9, é porque ele sabia que todos eles, foram curados. Mas nem todos foram gratos, como este samaritano aqui que voltou. E quantas vezes, você vai até o Senhor, nós vamos, até o Senhor, muitas vezes com algo, impossível, de resolver. E quando o Senhor resolve, muitas vezes fazemos, como esses 9 que não voltou. E quantos aí pede algo, da parte do Senhor, e quando recebe, esquece do Senhor. Só se lembra quando está precisando, só se lembra quando está num leito de enfermidade, só se lembra do Senhor quando está com a sua vida destruída. E quando o Senhor restaura, não quer o Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que este que voltou, que o Senhor deixa bem claro aqui na palavra dele, que era um estrangeiro, e foi esse único estrangeiro foi quem voltou. Ele não recebeu da parte do Senhor só a sua cura, ali da sua carne, a purificação ali, da sua carne, daquela lepra ali. Não, ele recebeu além da parte do Senhor. Coisa que aqueles outros 9 não receberam. Por quê? Porque não voltaram para dar glória a Deus. Não continuaram com o Senhor, mas recebeu a bênção da parte do Senhor e foi embora e não quis mais saber do Senhor. Mas esse não, esse foi sábio. Esse soube reconhecer o valor do Senhor. Ele reconheceu que o Senhor, ele não tinha só uma bênção material, uma bênção ali da cura carnal ali para o entregar. Mas ele viu que Jesus tinha além, e ele recebeu além porque ele foi grato. A palavra do Senhor vai falar
que Jesus falou aqui no 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele teve fé para continuar a caminhada com Jesus. Ele não abandonou Jesus depois que ele recebeu a sua bênção. E como ele não abandonou o Senhor depois que ele recebeu a sua bênção, o Senhor também não o abandonou. Mas o Senhor o curou e o Senhor o salvou. Mas por quê? Porque ele continuou nos pés do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que quando ele voltou, né, ele se prostrou ali, né, ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, reconhecendo, né, a soberania do Senhor, adorando ali o nome do Senhor. E ele caiu, né, com o rosto em terra, dando graças ao Senhor Jesus. Então, glorificando ao Senhor, reconhecendo, né, que o Senhor é Deus, que o Senhor não é limitado a te dar só uma bênção e pronto, acabou. Não, ele sabia que ele precisava, além daquela bênção ali, que era a cura que ele necessitava, mas ele sabia que ele não necessitava só daquela cura, mas que ele necessitava do Senhor Jesus, do dono da bênção, daquele que pode te dar a cura, daquele que pode resolver um problema teu impossível, mas daquele também que pode te salvar, daquele também que pode te dar a vida eterna. E ele recebeu, só ele, os outros 9 não receberam a bênção da salvação, porque não foram gratos, não voltaram para o Senhor. E muitos estão fazendo assim. Quantos aí, né, vai até o Senhor Jesus quando está passando por um momento difícil, por uma dificuldade muito grande ou por uma enfermidade, como foi o caso deles aqui, e quando recebe, que se vê curado ou que se vê com sua vida restaurada, vai embora e abandona o Senhor. E perde, como esses 9 aqui perderam. Porque quando você abandona o Senhor depois que o Senhor te dá algo que você tem colocado diante dele, pedido e clamado, né? Como eles clamaram aqui em alta voz. Eles necessitavam, né, de ser curados. Então eles clamaram ali quando eles estavam necessitando. Eles foram até o Senhor Jesus e continuaram ali clamando, gritando de longe, porque eles não poderiam, né, encostar ali perto por causa da sua enfermidade, mas de longe eles perseveraram, né, clamando, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia. Mas foi só enquanto eles estavam precisando. Quando eles não precisou mais do Senhor, eles não voltaram, eles não quiseram mais saber do Senhor. E quantos são como esses 9 aqui? Que precisam, na hora que precisam, clamam, buscam, gritam e depois que conseguem, vai embora, abandona o Senhor. Achando que não precisa mais do Senhor. Levando uma vida, né, uma vida destruída, porque quem está longe, né, do Senhor não tem uma vida plena com Cristo, ainda que conquistou, né, algo material, mas o mais importante nós sabemos que é a nossa salvação em Cristo. E este samaritano aqui, né, ele nos ensina, né, uma lição muito grande aqui, que é o que? A gratidão, a lição assim, da gratidão, de sermos gratos ao Senhor. Então ali ele foi tão grato quando ele viu que o Senhor ali, né, o restaurou, e que ele falou, não, eu não posso ir embora, eu não posso abandonar o Senhor. Eu recebi a minha cura física, mas eu sei que eu necessito mais que uma cura física, eu necessito desse Senhor, né? Desse Senhor tão grande que pode curar tão somente com uma palavra. Só foi uma palavra que o Senhor falou, vai e mostra, né? Vai e te mostre ao sacerdote. E no caminho o Senhor restaurou, né, eles, os 10. E esse foi tão grato e voltou e não abandonou o Senhor. Que venhamos ser, né, como esse samaritano aqui, né?
que teve fé no Senhor e que foi grato ao Senhor, não recebeu a sua bênção e abandonou o Senhor, não. Mas continuou porque ele sabia que aquela bênção, né, era passageira, era uma bênção ali que ele usufrui, né, porque ele foi restaurado ali, né, e foi reintegrado ali novamente, né, à sociedade que ele já estava curado, mas que ele necessitava, né, além disso, que era do Senhor, da sua salvação, e ele alcançou essa salvação da parte do Senhor. Mas porque ele foi grato, porque ele voltou e porque ele não abandonou ao Senhor depois que ele recebeu a sua bênção. Então, quando você colocar algo diante do Senhor, eu não sei, né, se você está passando por algum momento de enfermidade ou de alguma necessidade mesmo, de algo impossível, né, aos seus olhos. E você tá como esses 10 leprosos aqui clamando, né, ao Senhor para que o Senhor te dê, para que o Senhor te entregue. Quando o Senhor te entregar, quando o Senhor te ouvir, quando o Senhor parar e lançar uma palavra sobre a sua vida e você for abençoado e você alcançar isso que você tem buscado da parte do Senhor, seja como esse samaritano, não abandone o Senhor depois que você receber. Mas seja grato e continue aos pés do Senhor, continue aos pés daquele que pode te dar além do que você pede, que é o que? A vida eterna com Ele na glória. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar aqui, né, com os irmãos sobre o poder da gratidão. A gratidão, ela move o coração do Senhor. A gratidão, ela alegra o coração do Senhor. E a gratidão não é boa, não é para o Senhor Jesus, é para nós mesmos. Porque quando somos gratos, né, ao Senhor, quando não abandonamos ao Senhor, nós temos, né, essa promessa na nossa vida, da parte do Senhor, que é a vida eterna com Ele na glória. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor. Nos ensine, Pai, a sermos gratos, Senhor. Não permita, Senhor, que te deixamos por nada neste mundo, Senhor. Que nada venha nos tirar, Pai, da Tua presença. Mas tão somente queremos ser gratos, como esse samaritano, e voltar. E não sair, Senhor, dos Teus pés, da Tua direção, do Teu caminho. Pai, gratidão por mais um dia de vida e de saúde na Tua presença. Pai, desde já eu quero te pedir onde essa palavra chegar, Pai, que o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, com restauração da parte do Senhor. E que o Senhor também venha estar suprindo todas as nossas necessidades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.